Boa noite, você já está no Papo Certo aqui na sua RS Play. Você sabe, o nosso programa é feito para quem faz o Brasil acontecer. Aqui tratamos de temas de empreendedorismo, gestão, economia. E hoje trataremos das tendências macroeconômicas do Brasil para o ano de 2026. Você pode nos assistir aqui na RS Play, na sua Claro TV, no canal 524, também no YouTube do Papo Certo e lá no Instagram, papocerto.com.br. Fique conosco. E hoje, para falar sobre o tema das tendências econômicas para 2026, estamos recebendo o economista Christian Kuhn. Christian, muito obrigado por ter aceito o convite do Papo Certo e seja muito bem-vindo. Boa noite, Ivanir, boa noite, telespectadores. Agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui sobre as tendências, né, macroeconômicas para o ano que vem e acredito que a gente vai ter um ótimo papo aqui, bastante importante aí para o empreendedor, para o gestor, para todo mundo que estiver nos assistindo, porque ano que vem, assim, é um ano que tem bastante evento importante e acho que é muito relevante a gente estar fazendo essa discussão. Excelente, eu tenho certeza que os gestores, empreendedores, quem está nos assistindo vai gostar muito, porque nós preparamos aqui muitas questões para serem debatidas com o Christian, que afetam diretamente a nossa vida, nosso dia a dia. Excelente, Christian. Então, para começar o nosso bate-papo de hoje aqui no Papo Certo, vamos à primeira questão. Quais são as projeções macroeconômicas para o Brasil para 2026? Bom, o Boletim Focus, que reúne todas as projeções aí do mercado financeiro, eles vêm trabalhando aí com um PIB um pouco ligeiramente menor do que esse ano, né? A gente está falando aí em torno de 2,2, mais ou menos, para 2025 e 2026 estão trabalhando aí na taxa mais ou menos de 1,8, 1,7, né? E aí, com relação também à taxa de juros, estão projetando também uma taxa de juros menor. A gente está aí uma das mais altas que a gente já teve, de 15%, e a tendência, então, é que ela vai cair para 12,5%. Tem alguns órgãos, como o CNI, que tem trabalho com taxa de 13,5%, mas a projeção do Boletim Focus, por enquanto, tem sido essa aí de 12%, 12,5%. A inflação tende a ficar ligeiramente menor, pelo que estão aí também nas projeções, né? Há uma expectativa de uma ligeira queda também, de em torno mais ou menos de 0,5%. E aí a gente tem também aí projeções aí de exportações estarem também um pouco superiores desse ano, né? Muito bem. E o que é essa taxa de juros que a gente tem uma expectativa de que comece a reduzir a partir de 26, afeta no crédito das empresas? Ela é crucial, né? Porque afeta primeiramente no capital de giro das empresas, né? Quando tu tem lá uma taxa de juros superior, o empresário no dia a dia, quando tem lá, eventualmente precisa de um crédito de curto prazo para fluxo de caixa, né? Ele já tem ali um impacto, né? E também para empréstimos aí de médio e longo prazo também, né? Então, o crédito ele fica mais caro, né? Quando a taxa de juros está mais elevada. E aí isso também tende a aumentar o risco, né, das operações. Então, gera problemas de inadimplência, que é um dos grandes problemas que a gente tem enfrentando aí, principalmente consumidores, né, mas também impacta na saúde das empresas. Então, taxa de juros é uma variável assim, muito importante para quando a gente está avaliando o desempenho econômico. E nós podemos dizer, Christian, que mesmo com um PIB em torno de 2% e uma inflação contida, a nossa taxa de juros, apesar de uma projeção de redução, ela ainda é uma taxa de juros muito elevada? Sim, certamente é uma taxa de juros, a taxa de juros real a gente é quase que líder, né? Aí atrás apenas, se eu não me engano, da Turquia, né?
Mas já fomos, né, já tivemos a maior taxa de juros real assim, do mundo, em algumas ocasiões. Então, esse é um grande problema, porque é um carecimento do crédito, né, para os empreendedores, gestores, o encarecimento também de quem consome, né, e aí, consequentemente, isso também afeta os negócios. Por outro lado, claro, para o investidor financeiro, ter uma taxa de juros real, isso implica, muitas vezes, de fazer aplicações, por exemplo, de comprar títulos do Tesouro, que tu tem uma rentabilidade maior. Mas aí vem a ser aquele lucro não operacional, né, nos negócios, Não, né? Então, este lucro não faz o Brasil crescer. é um lucro que não vai gerar emprego e renda, né, que é o principal, assim, para a economia, né? Então ele acaba muitas vezes aí ajudando financeiramente algumas pessoas, principalmente de nível superior de renda, né, e riqueza, mas a grande maioria da massa da população e os pequenos empresários, né, esses não são favorecidos com uma taxa de juros real tão alta, né? Muito bem, vamos falar agora de um tema que afeta muito o estado do Rio Grande do Sul, especialmente, que é o agronegócio. Qual é a perspectiva para o agronegócio para 2026? Pois é, em 2025 a gente não teve uma safra muito boa, né? Teve uma queda, né? E também teve também um aumento das tarifas ali das importações dos Estados Unidos. Uhum. Isso aí acabou também dificultando, por exemplo, o setor de calçados, mobiliário, né? Moveleiro, perdão. Uhum. Então é outro setor assim que também foi prejudicado. Por outro lado, claro, o setor de carnes, né, ele teve um beneficiamento com a queda da taxa, né, mas a gente tem essa questão da safra, então a gente depende de não ter mais nenhum risco adverso, né, algum choque assim por conta de uma queda de safra, um problema climático, como a gente teve, por exemplo, em 2024, que comprometeu também bastante a nossa produção. Então ficamos nessa dependência. Mas o agronegócio das estimativas que tem aí para o Rio Grande do Sul é o que tende a puxar mais o crescimento econômico para 2026 no Rio Grande do Sul. Então, claro que por um lado, se cai a produção, tem o aumento dos preços, né? Então, a gente tem uma perspectiva, acredito assim, para o agronegócio é mais positiva do que para os outros setores aqui na economia do Rio Grande do Sul. O agro no Rio Grande do Sul está cada dia mais resiliente, porque realmente foram diversas questões que afetaram diretamente e o Estado, se tudo andar dentro da normalidade, se nenhum evento externo ou da natureza acontecer, realmente é uma tendência a crescer muito, inclusive em relação à tecnologia, que é um Estado muito tecnológico nessa questão, né? Muito bem, Christian. Vamos falar um pouquinho agora sobre um tema que também afeta o agro, mas toda a economia, que é a taxa de câmbio e a variação cambial, e especialmente o que o empreendedor, empresário, né, o empreendedor do agro, como é o caso, pode se precaver desta volatilidade, dessa oscilação dos preços, especialmente em relação ao câmbio e ao dólar. Em relação ao câmbio, as estimativas assim, para o ano que vem são ainda de uma flutuação em torno desse patamar que está hoje, aí, né, de 5,40, 5,50, né? Não há uma perspectiva. Agora, claro, né, ao longo do ano, sempre há riscos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a questão das eleições do ano que vem, que tendem geralmente o mercado tende a também precificar, digamos assim, as perspectivas eleitorais, né? E isso aí acaba impactando muitas vezes na flutuação do câmbio. Por exemplo, o evento que a gente teve assim mais forte nesse ponto foi, por exemplo, em 2002, né, nas eleições ali, que havia então a perspectiva de uma troca de governo e aí o mercado jogou, né, o câmbio lá para cima. Acredito que não vai ter, né, uma grande volatilidade nesse período por conta das eleições, mas sempre pode ter suscetível alguma variação maior, assim, então pode ser que a taxa ela oscile aí, vá para patamares talvez um pouco maiores, assim, durante ali o período das eleições, dependendo do resultado que tiver, das pesquisas, né,
que estiverem apontando ali para alguma continuidade ou mudança de governo, né? Excelente. Agora vamos falar diretamente aqui para os nossos empresários. Como ele pode proteger o seu capital de giro em relação à inflação? Assim, primeiramente, assim, a questão do capital de giro, muitas vezes, assim, é tentar fazer com que diminuir o seu grau de alavancagem em situações, assim, que apontam para algum risco mais à frente de volatilidade da economia, né, de alguma... Então, esse é um cuidado. É sempre bom, né, o máximo que, assim, as empresas guardarem um capital, né, muitas vezes aplicados aí em ativos financeiros que tenham uma rentabilidade boa, mas também menos suscetíveis a variações bruscas, né, para que tenha também um capital guardado para, eventualmente, se acontecer algum problema, pode vir a conseguir suprir, né? Teve um caso, por exemplo, de um amigo meu que tem um bar, né? Uhum. Ele estava ali naquele período antes da pandemia, ele estava querendo ampliar o negócio dele. E aí ele tinha guardado um dinheiro e estava ali antes, pouquinho antes da pandemia, aliás, perdão, da pandemia não, das enchentes. Das enchentes. Ele chegou, ele ia investir e aí veio a enchente. Então ele teve que parar o negócio dele, e aí, graças àquele capital que ele tinha guardado, que ele ia usar para ampliação, ele conseguiu se manter, né? Se não tivesse guardado esse dinheiro, ou se ele tivesse aplicado já na ampliação, ele poderia não ter sobrevivido, né? Então, isso foi uma das coisas que garantiu a sobrevivência dele. Então, sempre que possível, né, guardar um certo recurso para essas eventualidades, né? Isso vale tanto para os negócios quanto para a vida pessoal, né? Então, a gente sempre tem algum recurso ali para algum momento de adversidade que venha a acontecer. Então, é sempre importante, assim, a gente ter esse recurso para qualquer eventualidade. Uma reserva. E você tem um exemplo, para quem está nos assistindo, de investimento que sofre menos impacto desta variação de inflação, juros? Assim, aquelas aplicações mais como CDB, CDI, nas aplicações, elas tendem a ser, porque é por conta das transações, né, que acontecem entre os mercados, né, aliás, entre os bancos. Então, essas são transações que acabam tendo menos agora acho que vou dar uma parada aqui. Eu vou fazer essa pergunta novamente. É. E, Christian, tu tens um exemplo de aplicações que o empreendedor pode fazer, o gestor financeiro, que protege, então, o seu capital destas oscilações todas? Sim, as transações como investimentos em CDB, CDI, que elas são menos voláteis, né? São transações mais seguras, então essa também é uma boa alternativa, né, para o empreendedor. Tem também até assim, título de tesouro, né, também é uma aplicação que tende a ter também menos volatilidade, né, por conta de que tu tem o Estado, né, soberano garantindo. Então são aplicações que eu indico assim como para se proteger dessas situações. Muito bem. Agora vem algumas dicas e para quem está aqui pensando em empreender, né? Quais os setores da economia que tendem a crescer no próximo ano? Eu diria assim, o setor de transição energética tem tido aí um aporte de investimentos bem considerável, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente está tendo aí o Invest RS, que tem a maior parte dos recursos de projetos que tem são para essa área da transição energética, que ainda a gente tem visto aí, por exemplo, aumento da circulação de veículos elétricos, né? Mais empresas e até residências aí usando também as placas solares. Então eu diria assim que esse é um setor que seria assim talvez aí o mais próspero assim para se pensar aí para o ano que vem. Eu me arrisco a dizer, e até trazer aqui como exemplo, de vários convidados que recebemos no Papo Certo, que o setor de eventos e turismo no Rio Grande do Sul, especialmente o turismo na Serra, mas turismo de eventos, né,
como o South Summit, o Health Summit e outros eventos grandes que nós temos um calendário bem interessante, que o Estado tem se tornado uma referência nesta área também. Eu acredito que também seja um setor aí que está em crescimento bem importante. Sim, e tem uma perspectiva também por conta de mais feriados também ano que vem, né? Então, aí isso também aumenta a possibilidade aí de mais eventos de turismo, né? Então, tem essa questão também que é bastante importante, assim, acho que o setor de turismo, hoteleiro, tem boas perspectivas também para o ano que vem. Muito bem. Agora uma pergunta importante para o empreendedor. Qual é a postura da gestão financeira para o ano que está por vir? Uma postura mais conservadora ou uma postura mais agressiva? Isso geralmente depende, essa postura depende, assim, do perfil, né, do investidor, do gestor, né, e também da situação financeira da empresa, né, ou situação financeira dessa pessoa. Por exemplo, tendo a ser mais conservador, principalmente num ano eleitoral, porque vejo que tem perspectivas, assim, podem ter mudanças, então sempre eu acho que é bom ser um pouco mais cauteloso, né. Sendo que também tem a questão do ambiente geopolítico, tem sido muito adverso, né, por conta dessas guerras, e há Sim. uma possibilidade, por exemplo, dos Estados Unidos invadir a Venezuela, que a gente não sabe como é que se vai vir a acontecer ou não, existe essa ameaça. Então isso tudo pode também gerar alguma modificação do cenário. Sendo que também o próprio Estados Unidos lá tem uma situação também de risco de crise financeira, né? Por conta aí das empresas de tecnologia, da IA, que tem tido uma queda tido uma queda assim do preço das ações, né, dessas empresas. Então há uma situação aí que acho que eu indico ter um pouco mais de cautela nesse momento. Claro que não impedir de continuar investindo em inovação, né? Acho que isso é importante. Você tem uma perspectiva da tua empresa que já está fechando um negócio, né, com outro comprador, né, dos teus bens, dos serviços que tu está prestando. Eu acredito que isso aí tem que dar continuidade, mas, né, tentando sempre se salvaguardar, assim, com mecanismos de hedge, né, de proteção, para que não comprometa também. De fato, a cada ano, quanto menos se espera, surge uma nova guerra, um evento, né? A gente vem recebendo aí reflexos da guerra da Ucrânia e da Rússia há bastante tempo agora, a ameaça dos Estados Unidos na Venezuela, que é um país vizinho ao Brasil, que poderá ter um reflexo importante qual a posição do Brasil diante desta situação realmente. Eu acompanho o seu pensamento em relação a ter uma posição mais conservadora em relação aos investimentos e também em relação a ter reservas para enfrentar aí o próximo ano, sem falar das eleições, que no Brasil, a cada ano de eleição, tem realmente uma instabilidade grande e gera uma certa incerteza. Eu acompanho o seu pensamento em ser mais conservador. Agora vamos falar de um tema que eu considero muito importante para os empreendedores, para as empresas em geral, que é a reforma tributária, né? Essa reforma sobre o consumo, né, porque não estamos falando sobre imposto de renda e contribuição social das empresas, estamos falando sobre os impostos PIS e COFINS, ICMS, ISS e IPI. Então, qual na tua perspectiva e como professor e também como economista que trabalha e tem experiência junto ao governo do estado, qual é a sua ideia ou visão do impacto na economia da reforma tributária? O que a gente vai ter agora ano que vem é um ano de testes, né, que agora vai ter então tanto a contribuição, né, o CBS, quanto o imposto, né, de bens e serviços, eles vão estar sendo aplicados pela primeira vez. Então, é claro que nesse ambiente, primeiramente as empresas elas têm que, quanto antes, já se adequar a pensar como vão ser os seus processos, que vão ter alterações. Então,
Acredito até que contratações de consultorias para dar um suporte, eu acredito que sejam bem válidas, né, num ambiente de uma mudança muito significativa, né, aí com relação à parte tributária. Então, claro, por outro lado, como é um ano teste, né, há possibilidades assim de ajustes, então acho que é um ano bem importante aí para o empresariado começar a fazer um planejamento, né, de como é que vai ser essa adequação. E, Christian, em relação à reforma tributária ainda, qual é o impacto esperado na arrecadação do governo do estado do Rio Grande do Sul? Eu acredito que a gente, pelo fato da tributação ela começar agora a acontecer não tanto na origem e acontecer mais no destino, e o Rio Grande do Sul ser um estado que ele tem uma forte arrecadação mais na origem, acredito que possa ter algum impacto. Mas como ainda vai ser um ano de ajustes, então eu acredito que não vai ter grandes modificações, mas o Estado vai precisar sim começar a fazer uma adequação já a partir do ano que vem, de como com essas mudanças, pelo fato da arrecadação começar a acontecer mais no destino. Então todas as vendas que a gente faz, por exemplo, para São Paulo, para Rio de Janeiro, a arrecadação ela vai acontecer mais fortemente no destino, né? Então, eu acredito que isso é que vai ter algum impacto. Mas não assim a ponto de ser brusca, né, ter uma queda, alguma variação, né? Ainda para 2026, por conta de ser ainda um período aí de ajustes, né, de testes que estão sendo aí da aplicação desses novos tributos, né, tanto o imposto quanto a contribuição. Muito bem, a reforma tributária, de fato, neste período aqui que nós estamos antes ainda de 26, é o período de adequação dos sistemas, dos softwares, para que a partir do dia 5 de janeiro, então, ao emitir a sua nota fiscal, e já leve nesta nota fiscal a informação do quanto que seria, através de umas alíquotas sugeridas de 0,9 CBS, 0,1 para o IBS, que é um período em que o governo Brasil estará medindo, então, qual é, de fato, o impacto da IBS e CBS nos negócios, e será a partir daí que haverá essa redistribuição entre os entes, não é? Então, de fato, as empresas têm que estar atentas para, a partir de 5 de janeiro, já as suas notas fiscais levarem consigo, além da informação das alíquotas do IBS e CBS, também as classificações adequadas lá, dependendo do código daquele produto, daquela operação que está fazendo. Vai trazer bastante mudança, e 26 é o ano realmente de planejamento e definições. Se vai se manter no lucro real, presumido, simples nacional, e quais os impactos, não é, que isto trará nas empresas. Bem importante o tema trazido aqui pelo Christian. E, Christian, você falou aqui que, em relação a ser conservador nos investimentos, porém você destacou para nós que ser conservador, mas não deixar de investir em tecnologia, digitação. Qual, na sua visão, a importância de continuar investindo em tecnologia? É fundamental, porque a gente está... o Brasil assim, ainda tem um atraso muito grande em relação a outros países, e aí então aí a inovação sempre gera também oportunidades de geração de emprego e renda, de maior competitividade. Então eu acho que continuar investindo em inovação e ciência e tecnologia é fundamental, inclusive com a participação do Estado, né, principalmente com relação à parte da produção de ciência básica. A gente sabe que as grandes tecnologias, aí tem até um livro chamado O Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, que ela mostra que o Estado ele cumpre uma função importante na produção da ciência básica, que depois, mais à frente, o mercado utiliza essa ciência básica para produção de tecnologia. Então, essa relação mais próxima entre Estado e mercado, Estado auxiliando, né, o mercado com pesquisa pesquisa básica, né, de ciência, isso aí é bastante relevante também.
Então, eu acho que as empresas têm que usar essa oportunidade de sempre que possível, inovar os seus processos, inovar seus produtos, para que possam ter um maior nível de competitividade, e tanto internamente quanto também com relação ao exterior, que cada vez mais, né, a gente tem enfrentado aí concorrência de países como China, agora a Índia também vem crescendo bastante, fora a Coreia do Sul, que tem boa parte aí de vários produtos que a gente tem aqui, que eles têm, as marcas, né, dessas empresas estão aí para concorrer com as nossas. Então, é muito importante investir em inovação para que tenha um diferencial no mercado e que possa, com isso, aí, ter até melhorar também a sobrevivência das empresas. Christian, quais as tendências de consumo das famílias e o que isso impacta no comércio e serviços? Bom, a tendência, assim, para 2026 é que a gente, com uma redução aí da taxa de juros, é possível que melhore aí o consumo daqueles bens e serviços que são adquiridos via crédito, né? Então, pelo caso, comprar eletrodomésticos, então o setor do comércio varejista pode ser favorecido, né, com essas taxas de juros menores. Tem também a questão da isenção do imposto de renda, que isso pode também melhorar aí o fato das famílias essas que são ali até R$ 5.000 passarem a ter isenção de imposto de renda, são pessoas que têm uma propensão a consumir maior. Então, acredito que isso possa ter impacto, sim, né? Existem umas perspectivas bastante importantes aí, interessantes para o setor de comércio varejista e serviços. Então, a gente tem um ambiente aí favorável para esses negócios, né? Excelente. Vamos voltar num tema que nós tratamos aqui no primeiro bloco, muito importante. A reforma tributária. As empresas, pequenas empresas especialmente, estão preparadas para essas mudanças que estão por vir a partir de 2026? Eu acredito que principalmente as pequenas empresas têm muito ainda a fazer com relação a essas mudanças, porque geralmente elas têm, principalmente empresa familiar, ela tem lá não tem uma estrutura de gestão, né, tão, por exemplo, estratificada como uma empresa de médio, grande porte, que tem lá vários setores. Então, isso pode impactar, sim, né? Quando a gente tem lá, às vezes, uma pessoa que é responsável por mais de um processo dentro da empresa, e isso acontece muito nas empresas pequenas. Então, acredito que vai precisar, sim, um preparo maior, né, por conta dessas mudanças, porque é inevitável. Isso não só para as pequenas, né? Todas as empresas vão ser impactadas. E aí, então, até mesmo a questão das opções, né, com relação à tributação, a faturamento, né, se lucro presumido, então tudo isso aí pode impactar, sim. Então é importante aí que o empreendedor, né, que o gestor, o empresário, ele se prepare para essa nova mudança aí que tem, que vai impactar bastante, sim. Eu acompanho o pensamento do Christian Kuhn, economista, que traz que as empresas não estão totalmente preparadas para essa mudança que está por vir. E tanto é que, recentemente, o governo trouxe algumas flexibilizações, não dispensou o destaque do IBS-CBS a partir de 5 de janeiro, mas dispensou algumas validações com um receio de paralisia de algumas empresas por conta da não validação da emissão da nota fiscal. Mas é muito importante que fique atento, converse com seu contador, com um consultor. Temos várias entidades de classe, sindicatos, entidades associativas que vão lhes dar esta orientação necessária, porque apesar de 26 ainda não ter o recolhimento do imposto pela nova sistemática, há uma obrigatoriedade de declaração na nota e adaptação de sistemas. Realmente é muito importante este tema. Muito bem. Christian, nós falamos inicialmente sobre a influência do fator política no impacto econômico. Como isso se dá? Quais são esses reflexos e o que esperarmos para 26? Eu sou um especialista, na minha tese de doutorado, eu usei um modelo chamado modelo de ciclo político.
em que eu estudei, então, como o governo, muitas vezes, no período prévio às eleições, ele usa os instrumentos de política econômica, como taxa de juros, a política fiscal, para tentar influenciar, né, no desempenho da economia no período prévio, para ser um ambiente mais favorável, e depois ele faz ajustes desses instrumentos após a eleição. Então, assim, essa é uma perspectiva. Tem uma série de programas que estão sendo lançados para o ano que vem, eu já citei aqui um imposto de renda, mas tem também o próprio Minha Casa Minha Vida, que agora, inclusive, também tem a perspectiva do crédito imobiliário agora poder botar mais de um imóvel, né, não só apenas um. Então tem uma série de medidas aí que são implantadas pelo governo, a parte também de gás, luz, e isso tende a impactar o crescimento econômico do ano que vem, o consumo, né, principalmente. E aí, naquele período pré-eleitoral, pode, né, fazer com que as pessoas tenham um sentimento de que a economia está indo bem, que está tudo indo certo. Mas aí, quando o governo faz isso, geralmente no primeiro ano, depois, ele tende a fazer os ajustes ali um pouco mais Dar um recessivos. passo Dar um atrás. passo atrás para compensar esse aumento. Então, esse é um cuidado que também as pessoas têm que ter, né? Se o governo está fazendo aí um que a gente chama de ciclo político eleitoral. E isso não é o governo A, B ou C, né? São vários governos que fazem isso. Assim. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter aí no período das eleições, né? Que se o governo não está tentando manipular, né, a preferência, né, por conta, usando os instrumentos de política econômica. Entendi, é uma outra perspectiva. Então, Christian, você trouxe aqui um impacto positivo para a população, que são medidas que o governo os governos em geral tendem a tomar em meses ou no ano eleitoral, que reflete positivamente na vida das pessoas. Mas eu gostaria de saber também qual é o impacto do outro lado, que é o reflexo das pesquisas eleitorais na economia. Primeiramente a questão de volatilidade, por exemplo, do câmbio, que a gente já tinha conversado aqui anteriormente também. Então, pode ter ali as especulações, a própria Bolsa de Valores também ser impactado por conta das pesquisas. Então, esse e aí isso, claro, que também impacta nos negócios. Então, muitas vezes a empresa, ela está lá, se ela tem aplicações financeiras, ela pode eventualmente ter algum risco, alguma volatilidade das suas aplicações. Então, por isso que a gente estava falando da questão da cautela, né? Isso aí também é bastante importante nesse ano. Tem que ficar muito atento a essas situações que são muito possíveis. Fora questões, né, aí geopolíticas que a gente falou também, né? Então, é um ano 2026 que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com relação a isso. Claro, e assim, muitas vezes também, como eu falei, o Estado melhora a situação econômica no período pré-eleitoral, mas quando ele vai fazer o ajuste, isso já às vezes já acontece já nos meses seguintes, isso pode também, muitas vezes, fazer com que existia uma expectativa de crescimento que ela acaba não se verificando. E aí, para o gestor empreendedor, que de repente está investindo achando que vai haver ali um crescimento naquele período, e depois a gente vê a economia indo, né, freando um pouco mais o ritmo, né, e tendo um ritmo bem menor. Ano eleitoral é sempre complexo. Christian, qual é o melhor indicador ou aquele principal que o empreendedor, empresário, gestor tem que olhar todos os dias? Boa pergunta. Assim. Eu acredito assim que, no meu ponto de vista, eu acredito que a questão da rentabilidade do EBITDA, por exemplo, ele é um indicador bastante importante, né? Indicadores de fluxo de caixa, acho que esse, assim, do dia a dia, com certeza. Mas o EBITDA, ele é um indicador importante, assim, eu acredito aí no médio e longo prazo, porque mostra ali a questão a situação de possibilidade de solvência financeira da empresa, né, de estabilidade. Então, ele é um indicador bastante importante. Claro que não no dia a dia, mas é um indicador que apesar de não estar contido na tua pergunta, mas eu acredito ser um indicador que eu acho muito importante também, assim, quando a gente vai falar questão de investimentos, é o payback, né? A gente vê às vezes eu vejo que ele acaba sendo meio subestimado, esse indicador.
E isso é muito importante, quando a gente tem um investimento, a gente tem que ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo vai ter o retorno, né, daquele investimento que a gente fez. Então, é um indicador que eu também gosto de destacar. Apesar de não ser um indicador a ser visto no dia a dia. Mas acredito que a questão do fluxo de indicadores assim relativos ao fluxo de caixa, esse sim, isso é fundamental EBITDA. ver, né? E quais são os riscos e oportunidades da economia verde para o Rio Grande do Sul? Eu acredito que tem muito mais oportunidade no Rio Grande do Sul, né? Que a gente vem aí tendo uma perspectiva importante aí na transição energética. O Rio Grande do Sul tem aí também, até no setor aí, por exemplo, de geração de energia, assim como a gente tem também o setor hidráulico, temos também a geração Eólico? eólica, que cresceu muito ali na região litorânea. Então tem muitas perspectivas. E até a própria energia solar, né? Que também é uma energia que tem cada vez mais aí tendo um crescimento importante, com as placas solares cada vez também as condições de crédito para aquisição, mais empresas ofertando esse serviço. Então Eu eu vejo que acredito um que risco que a gente tem aí, que a gente tem acompanhado nesses últimos meses, em relação à capacidade, olha que absurdo nós estamos vivendo no Brasil. Uma incapacidade de aproveitamento de toda a energia verde, energia limpa gerada, com uma limitação de venda por parte dos empreendedores da sua total capacidade de investimento. Eu acho que esse é um risco, que é a falta de infraestrutura do próprio Estado brasileiro, do Brasil, em aproveitar toda essa energia gerada. Veja que momento que nós estamos vivendo. Né? Restrição de geração de energia. Eu vejo que esse é um tema bem importante aí, que temos que ficar atentos, mas que sabemos que o governo está trabalhando para resolver isso logo, né? Em relação à ESG, se puderes trazer para nós o que é a ESG, e que eu sei que está muito sendo tratado a nível mundial, as ESGs, o que seria e quais as oportunidades que elas trazem para nós? É bastante interessante, né? Porque as empresas geralmente sempre ficaram mais restritas às questões ali de econômicas, comerciais, e aí isso mostra a importância de tu ter uma política ambiental importante, de tu ter questões sociais e de gestão, de governança, né? Então, vem da sigla, né? Que é Environment, Social e Government, né? Então, a parte de ambiente, a questão social, da diversidade, porque também uma coisa importante, assim, a questão ambiental, ela é importante pela sustentabilidade do próprio país e das empresas. A questão de diversidade também é importante porque muitas vezes tem pessoas que às vezes não têm acesso ao mercado de trabalho ou oportunidades por questões aí de discriminação, que infelizmente ainda perduram, mas são pessoas que poderiam estar agregando muito às empresas. Então as empresas também acabam perdendo se elas acabam passando por esse tipo de situação, né? De não estar abertas assim a essas questões. E a própria questão de governança também ela é muito relevante pelas situações que a gente vem enfrentando. Então, as questões aí de compliance, tudo isso aí eu acho que é muito relevante. E isso também acaba melhorando questões aí de precificação na bolsa, a imagem em relação ao próprio, por exemplo, empresas que tiveram problemas aí de imagem, que acabam afetando diretamente sua rentabilidade e até a sua sobrevivência. Então as empresas têm que cada vez mais ter atenção em relação a isso. Christian, empresas que têm exportação e importação, elas devem usar a proteção financeira chamada hedge? Certamente, é importantíssimo, ainda mais, né, como a gente estava falando, num ano em que pode suscetível a riscos aí de volatilidade cambial, por conta tanto do evento das eleições, como também aí a possibilidade de haver mais conflitos, né? São os conflitos aí internacionais que já estão acontecendo já há algum tempo, né, entre Rússia e Ucrânia e Israel ali na faixa de Gaza. A gente ainda perduram esses conflitos e aí a possibilidade de haver, né, mais um aí com relação aos Estados Unidos e Venezuela.
Então, isso aí é fundamental para as empresas que tenham, principalmente aí uma participação muito grande aí com relação ao comércio exterior, que elas usem esses sistemas de hedge para se proteger dessas situações de adversidade. Muito bem. E como a globalização, ou seja, essa cadeia, né, de valor, afeta o empreendedor local do Rio Grande do Sul? Isso já vem acontecendo aí dos anos 90 para cá, né? Bastante. A gente tinha naquela a época, por exemplo, algumas empresas que eram empresas nacionais, gaúchas, né? Que mudaram seus nomes, mudaram seus acionistas. Então, isso tem mudado bastante. Ao mesmo tempo, também a globalização tem acontecido nos últimos anos, uma tentativa de tentar se adaptar. Então, as empresas estrangeiras vêm para cá, ou empresas de fora, elas tentam, por exemplo, fazer lá uma publicidade com uma temática que seja mais regional. Então, isso é uma coisa que tem acontecido bastante também. E o Rio Grande do Sul tem uma cultura, assim, muitas vezes, assim, que a gente chama aí, brinca de ser bairrista, né? Mas é uma valorização, né, da nossa cultura, né, do que é nosso. E aí, então, uma empresa estrangeira, ela sabe que para cá ela tem que ter uma outra estratégia para poder entrar, ingressar, assim, no mercado. Então, isso vem acontecendo cada vez mais, né? E eu acho que é importante mesmo, assim, isso faz parte da nossa tradição e eu acho que é algo que tem que ser mantido também. Vamos falar agora para um aspecto que afeta a todos, que é o aumento do emprego formal. Qual é a projeção para o Rio Grande do Sul para o ano de 2026? Eu acredito que existem perspectivas, assim, a indústria, ela não vem num ritmo muito interessante, né? Vem aí uma queda, né? Uma oscilação aí de estagnação, então acredito que esse é um setor que não vem contribuindo muito, e ele é geralmente forte, assim, na parte de emprego formal, mas a construção civil, ela tem uma perspectiva importante para o ano que vem. Acredito que esse setor possa vir a puxar aí o emprego formal. Mas se a gente for ver assim, as estatísticas nacionais, por exemplo, cada vez mais o emprego formal tem tido uma participação menor sobre o total de emprego, né, do nível de empregabilidade. Esse emprego informal ainda vem crescendo, né? Então, eu acredito que vai se manter o emprego formal que a gente tem aí, mas tem algumas perspectivas, acredito, no setor aí, principalmente de construção civil. Tem também o setor, claro, a gente estava falando aqui, né, o setor de turismo também tem boas perspectivas, por conta aí de ter mais eventos, assim, de feriados locais e nacionais. Então, acho que isso aí vão pegar ali dias da semana que podem ser emendados, né? Isso aí acaba favorecendo tanto o setor turístico como o hoteleiro, né? Bares, restaurantes. Então, acredito que são setores aí que possam ter boas perspectivas para o ano que vem. Muito bem. Qual o principal conselho econômico para quem pensa em investir no ano de 2026? Reforçar ali a questão da cautela, né? Acredito que ser um pouco mais conservador. Claro que é sempre bom tentar diversificar, né? A gente não jogar todas as moedas num único tipo de aplicação. Então, eu acredito que vale a pena, por exemplo, tentar fazer um portfólio. Uma dica que eu sempre dou é que, geralmente, quando a gente tem mais idade, a gente, quando tem alguma dificuldade com relação por exemplo, ter uma queda da rentabilidade de um ativo, ou ao mesmo perder dinheiro, como a gente fala lá, a dificuldade depois de nós irmos atrás e tentar reaver, né, essa perda. Então, é por isso que quanto maior a idade, geralmente a gente tem que ser ainda mais conservador, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem ambiente, né? Quando nós somos jovens, temos mais oportunidades, assim, de, se tivermos uma perda financeira, nós irmos atrás aí de outras opções, né? Então, eu acredito que cautela seria, assim, a principal
a dica que eu dou assim, em termos de investimento. Assim. Então, é procurar essas aplicações como CDB, CDI ou títulos. Até um investimento que tem acontecido interessante aí, um setor que é o criptomoedas, ele tem algumas, também tem tido a rentabilidade interessante e agora, claro, para investidor assim que um pouquinho mais Tenho propenso a risco, conhecimento. né? Muito bem. Eu tenho uma opinião muito concreta, eu como contador aqui, consultor e, enfim, mestre em economia, com ênfase em controladoria, eu tenho uma opinião muito forte que quando se fala em investimento, eu tendo a buscar investimentos em negócios, em empreendimentos, seja em ações ou empreendendo em negócios próprios ou se associando, investindo, porque eu vejo que esta visão faz com que a gente tenha realmente um crescimento do país. Sabemos que o investimento financeiro, em títulos, enfim, investimentos são importantes, mas eu vejo que para o crescimento do país, o investimento que eu gostaria de ver, né, uma campanha de investimentos, é realmente no empreendimento e nos novos negócios e desenvolvimento de negócios. Excelente. Christian, estamos indo aqui para os nossos minutos finais. Tá? Então, gostaria de uma mensagem sua aí, temos aí uns 3 minutos, especialmente sobre o que podemos esperar, aí, uma mensagem otimista, né, para a economia do nosso país e do Estado para o ano de 2026. A gente tem perspectivas interessantes, por exemplo, com relação aí aos programas que estão acontecendo aí no nível federal, com relação aí à isenção do imposto de renda, tem uma perspectiva de queda da taxa de juros, então eu acredito que essas são algumas variáveis que são interessantes e que podem sim gerar um impacto positivo na economia. Aqui para o Estado, a gente tem uma perspectiva do agronegócio puxar, né, a economia do Rio Grande do Sul. Então, acredito que esse negócio, esse setor, ele é um setor bastante tradicional e relevante para o Estado e acho que merece também uma boa atenção. Acredito que o setor de serviços vai ser, no Brasil e aqui também no Estado, vai ser muito impactado, com a gente estava falando com relação à questão de consultorias, né, por conta dos testes que vão ser provocados pela reforma tributária. Então e aí a transição energética, eu acho que também um segmento bastante interessante, que tem perspectivas boas de um aporte de investimentos bem significativo aqui, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, e também aí o setor de turismo, que a gente estava falando também, né, bares, restaurantes, hoteleiro, que também vão ter oportunidades, né? A gente nem falou aqui, mas tem a Copa do Mundo também, que vai impactar ali naquele período, e depois ali temos aí também as eleições, né, que as eleições também tem setores até como o setor gráfico, que acaba sendo impactado também, porque produz mais. Então, a gente tem aí oportunidades bastante interessantes, acho, para o ano que vem, né? E em princípio, não há, assim, nenhum risco grande com relação a que a gente estava falando aí, taxa de câmbio, de grandes volatilidades ou coisa assim, salvo, né, ocorram aí algum choque adverso, como aconteceu, né, período de pandemia, ou como aconteceu também ali com relação às nossas enchentes, né? Se não acontecer nada, né, nesse nível, assim, a gente tende a ter um ano tranquilo. Assim. Amém. Amém. Porque é difícil nós termos um momento de tranquilidade num ano pré-eleitoral com uma perspectiva de estabilidade, podemos dizer isso, para o próximo ano, com redução de taxas de juros, inflação controlada, um crescimento, apesar de que pequeno, né, crescimento. Então, são raros momentos que a gente vive no ano pré-eleitoral. Muito obrigado, Christian, pela sua presença e a sua aula, né, aqui no nosso Papo Certo. Acredito que os nossos empreendedores e quem nos assiste aqui, gestores, tenham gostado muito das suas colocações. Quero agradecer especialmente a todos que nos assistem, nos assistiram até aqui. Muito obrigado e até o próximo Papo Certo. Boa noite.